Esse é o Boca a Boca, um espaço de sorrisos, conversas genuínas que tem o patrocínio da Novak Odontologia, porque lá a gente acredita que o sorriso começa muito antes da sua boca. Quantas vezes você já pensou em emagrecer e parou na metade do caminho? Quantas promessas de dieta você fez na segunda-feira e desistiu antes mesmo de terminar a semana? É porque talvez o peso que você está carregando vai muito além do que você carrega na barriguinha. Ele pode estar aqui, ó, no seu coração. E para essa conversa que já me deixou arrepiada só com a introdução, nesse papo muito profundo sobre o peso emocional do emagrecimento, eu recebo nada mais, nada menos do que a Laís Pericim. Ela que é esteticista, especialista em emagrecimento e trabalha voltada ao comportamento emocional nesses processos de emagrecimento, lidando com mães, com mulheres que carregam um peso emocional muito forte. Seja muito bem-vinda, Laís, ao Boca a Boca. É um prazer te ter aqui comigo. Muito obrigado, Bru. Eu que agradeço mais uma vez a confiança, te parabenizar por esse trabalho lindo, esse canal de levar informação, levar conhecimento. Parabéns e muito obrigado pelo convite. Espero agregar muito aí. Eu não tenho dúvida que você vai agregar, porque quem acompanha a Laís na rede social sabe que a Laís ela coloca a vida real mesmo lá. E eu acho que a rede social está muito deficiente disso, de vida real, de pessoas cada vez mais de verdade lá nas redes sociais. E é essa a bandeira da autenticidade e da verdade que a gente sempre levanta aqui no Boca a Boca. Laís, conta para quem está ouvindo a gente o que despertou em você esse desejo de trabalhar com o emagrecimento, mais voltado para esse lado comportamental e emocional das mulheres. Tá. Bru, o que me motivou a trabalhar voltado para o lado comportamental foi a minha própria vivência, né? Porque eu trabalho com emagrecimento há muitos anos, mas eu entendi que o emagrecimento vai além da neurociência, vai além do fazer sobre a qualquer custo, de precisar de fazer, e além da disciplina. Né? Hoje muito se fala em disciplina, mas ninguém fala que é difícil ter uma disciplina com uma mente doente. E quando a gente fala de mente doente, todo mundo pensa numa doença muito grave, né? Numa depressão muito profunda que a pessoa está na cama. Mas não, tem muita gente doente andando por aí, né? Se cobrando e fracassando e nem sabe, né? Que tem algum problema. Mas assim, e a pessoa que não tiver muito bem definido o que ela quer e qual momento ela está, ela não vai conseguir emagrecer. Eu tenho experiência de uma fase na onde eu atendia mulheres, né, em outra fase da minha vida, né, onde eu tinha na ponta da língua ali a neurociência, o tem que ser feito, é só você querer, você tem que treinar a sua mente, tudo isso é verdade. Mas quando a mente tá boa, quando você tá com uma mente clara do que você quer. E eu recebia muitas mulheres, Bruna, que eu às vezes me perguntava. Falava, gente, por que não faz? É só fazer, tá ali. Mas eram mães, eram casadas há anos. Depois que eu passei alguns problemas depois na minha vida, emocionais, que eu senti na pele, o que é querer levantar da cama e não conseguir, eu pensei, opa, não é só levantar da cama. Não é só levantar da cama. Porque eu sempre fui uma pessoa ativa. E a partir do momento que eu quis e não consegui, eu vi que tinha algum problema e que precisava ser trabalhado o emocional. Porque se o emocional não funciona, se a mente está doente, ela não vai fazer o que precisa ser feito. E passei a abordar mais o emocional, a mente feminina. Depois que eu tive filho, eu passei a estudar muito mais a mente pós-parto, tudo que muda na mente durante uma gestação. E aí eu comecei a mudar a forma de conduzir os meus emagrecimentos. Porque você falou muito claro de disciplina. A gente vê muitos discursos voltados à disciplina que se tornam tóxicos para quem está com uma mente doente, não é? Posso falar Você ri, tudo? só não pode falar o nome, Não, porque senão o algoritmo da rede social não, direciona para não, não. conteúdo desse cara. Tá, não, não.
Mas são discursos que falam que é esse, né? É só querer, É, é só fazer, treina tua mente. Ah, você tem filho pequeno? Vai, faz mesmo assim. Teu filho precisa de você. E não é assim. Porque se a gente tem uma mente doente, não é só fazer. não. Ô, Bruna, mas não é só ele não, viu? Eu acho que o mercado está saturado de profissionais que dizem ajudar, mas na verdade estão piorando. Eu comecei a ter essa visão muito profunda recentemente e me gerou uma revolta tão grande. E eu falei, a partir daqui eu não vou sossegar enquanto eu não levar conhecimento para todo mundo, sabe? Independente se a pessoa, se é dentro da minha empresa, do meu emagrecimento ou não, sabe? Onde eu ver uma mulher ali, eu já me compadeço. Acho que todas nós, né? Depois de nos tornar mãe, a gente olha para as mulheres e mães de forma diferente. Então, hoje eu acho que está muito tóxica esse negócio motivacional, né? E eu acho que profissionais também não estão sabendo lidar com tanta gente adoecida mentalmente. Profissionais que eram para motivar, elas adoecem mais as pessoas. Algumas, né, por falta de vivência e outras porque estão cheios dessas motivações, porque vai virando um ciclo, né? Um vai motivando o outro. Então, assim, eu acho que, a princípio, o que a mãe e a mulher têm que fazer antes de você ver um conteúdo na internet, até mães, viu, Bruna? Até mães fazendo conteúdo na internet, às vezes adoecem outras mães. Não Exatamente. basta só ser mãe, você tem que olhar se a realidade dela é igual à tua. Eu falo por experiência própria, isso não foi nenhum curso que me ensinou, foi a vivência. Bruna. Maternidade virou nicho de Instagram, né? E um nicho na qual está adoecendo mulheres e pessoas, né? Vamos falar de mulheres, de maternidade. É impossível uma pessoa. Eu acho que quando a gente fala disso, eu acho que quando você me fala de motivação, eu acho que ela tem que ser dividida em dois. No emagrecimento também, em dois. Temos dois tipos de mulheres. Uma mulher comum, que é cansada, exausta, sobrecarregada, comum, que tem tudo isso, que é o natural, e a mulher adoecida mentalmente, que é tudo isso e mais a doença da mente que piora o cenário. Não tem informação desse tipo. Hoje tem carrossel para vender. Elas despertam a dor e vendem um remédio. Uau, mágico, vendi. Se você pedir para o chat GPT fazer um conteúdo para você, ele começa o conteúdo com gatilho de dor, uma solução e uma chamada para ação. É isso. Esse é o modelo de marketing hoje. E a gente vê pessoas se aproveitando a todo custo da dor das outras pessoas. Elas despertam a dor e fazem você pensar que você é a última alternativa da vida delas. E aí você vai querer comprar o curso dela. E aí Você não vai vai dar certo. comprar o curso e muitas vezes, alguns ajudam sim, Sim, sim. mas muitas vezes você vai ficar mais doente. Eu tiro isso por mim. O processo de emagrecimento para mim é um processo difícil. Porque é um processo que me aumenta a minha autocrítica, aumenta a minha autocobrança, porque quando, ok, a semana que eu consigo fazer 70 marmitas, porque são 70 marmitas na minha casa, são comida para 7 dias da semana para 5 pessoas, tá ótimo. Nossa, sou a super mãe, fiz a marmita, vou comer direito. A semana que eu não consigo, eu me sinto péssima. Sou a pior mãe do mundo. A mulher que não consegue dar conta, que vai comer errado. E aí eu pensei, não, eu vou comer errado, eu vou comer cada vez mais errado, porque eu tô pensando que eu já comecei a comer errado. Então a gente tem que tomar cuidado com essa motivação tóxica, né? É Que, aí, que é exato. vendida. E se eu olho pra você e falo, você tem que treinar sua mente, você tá sendo irresponsável, você quer ou não quer emagrecer? Você tem que ver o que você quer na sua vida de verdade. Eu tô aqui pra te ajudar, pra caminhar com você. Não, não tá, né? Porque aí, se você não consegue, você vai ficar sentindo o cavalo do bandido, o cocô do mosquito. Vai falar assim: eu não sirvo para E nada. aí abandona. Então, Bruna, como que eu faço hoje? Eu também não posso ficar deixando a cliente achar que também tá tudo bem para sempre, ela não se organizar. Precisa se organizar sim, precisa de disciplina sim, precisa de treinamento sim, precisa muito. É verdade, não é mentira. Tem que ter força de vontade, tem que ter dedicação, tem que saber o que quer, tem que saber onde chega. Mas, Bruno, acho que acima de tudo você tem que ter clareza do seu momento. Na vida de todo mundo nada é reto, né? Nada é uma linha reta para sempre, certo? Falhou essa semana, filho ficou doente. Gente, quando o filho fica doente, acho que a casa fica em caos uns 15 dias, né? É recuperar a rotina. Até recuperar a rotina. Beleza, vamos tentando ali, tá no caos, faz o que dá, tenta no máximo. Até porque eu acho que quando o filho tá doente, a gente não pensa na gente, a gente pensa só nele. Certo ou errado, eu não sei, mas eu acho que é assim. Quando for recuperando, aí você volta. É isso que eu falo, não desiste. Calma, respira, não pira,
Foi normalizando? Aí você vai se cobrar disciplina, aí você vai lembrar o que que você quer, aí você vai voltar. Vamos ter prejuízos na balança? Vamos. Fazer o quê? Faz parte, mas você vai recuperar. E aí, dali pra frente, se não acontecer nenhum imprevisto, o emocional seguir ok, se você não estiver passando por nenhum momento, porque dependendo do momento que você tá na sua vida, hoje eu nem pego você pro tratamento. Chegam pessoas lá na clínica que eu falo: olha, o seu momento agora não é aqui. Tem pessoas que chegam, né, extremamente depressivas. Esse dia uma mulher me procurou, ela estava de cama, ela falou assim pra mim: eu tô falando com você na cama, eu tomei tanto medicamento, a voz até mole. Bruna, como que eu vou pegar uma mulher dessa para entrar num processo de mudança de rotina, mudança de comportamento, mudança alimentar, cobrar essa pessoa? Eu não estava em condições. Com muito carinho, com muita empatia. Também não posso falar para ela: ai, não é que não, você vai ver o que que você faz aí. Não. Eu falei: olha, vou te ajudar. Eu tenho a solução para o teu problema, mas neste momento você precisa procurar o teu médico psiquiatra, ajustar a sua medicação, depois aguentar um pouquinho que a medicação vai te dar uma pioradinha. A hora que você começar a ter vontade de levantar da cama, de fazer uma comida, de tomar um banho, né? Quando você começar a olhar para você, aí é a hora da gente começar. Mas eu não vou vender um emagrecimento para ela de início. É porque muitas vezes o sobrepeso ele não tá relacionado só a um fator físico, não é? Muito difícil ser físico, né? Geralmente. Fala mais um pouquinho pra gente desse excesso de peso emocional que se transforma, sim, em peso físico, né? Vou dar um exemplo. Já passaram muitas mulheres para mim reclamando muito, muito, muito do peso. Elas não conseguem fazer, Bruna. Elas não fazem a rotina. Não fazem, né? Então, eu há um tempo atrás, antes, né, eu já falei, e era mesmo, né? Teoricamente, era. Mas depois, elas não fazem a rotina, elas não conseguem, elas se sabotam, elas saem fora, elas fingem que não escuta, que não viu, que não deu tempo. Porque a gente sabe que dá jeito quando a gente tá bem disposta, a gente dá um jeito. Mas quando a pessoa não tá bem, ela não vai conseguir dar um jeito. Por exemplo, tem mulheres que o problema é o marido. Enquanto não largar do marido, não tô mandando largar do marido, tá, gente? Não somos a favor Não ao somos a favor do divórcio, divórcio, mas eu digo mas assim, isso, tem homens. tem que analisar a sua situação aí, minha amiga. É, porque tem homens que não ajudam mulheres, tem homens que se aproveitam, né? Então eu vejo mulheres que chegam sobrecarregadas, cansadas, elas têm que dar conta de tudo. Gente, elas não vão conseguir olhar para elas, que elas têm que cuidar da casa, dos filhos, de tudo, o marido só atrapalha. Ou mulheres também que não conseguiram fazer o que tinha que ser feito porque queria sair do emprego. Queria sair do emprego de qualquer forma, estava cansada, mas tinha medo. Ela se sabotava, ela não conseguia ir no mercado, porque ela não tem gosto na vida, ela vai trabalhar no automático, ela está cansada. Ela quer emagrecer, mas ela não consegue, porque ela tá fadada em outras coisas. Ela tá estafada, ela tá cansada. Então, assim, esse peso, esse ganho de peso que ela tem, ela tá comendo emocional. Ela come pra ficar feliz. Açúcar, gordura, o que que libera? Libera dopamina, libera prazer. Então, ela quer comer, ela quer tomar Coca-Cola, não é porque ela gosta. Quem que gosta, gente, de tomar 2 litros de Coca-Cola por dia? Ai, ai, Estar ai. não é saboroso, cansa, enche, a barriga estufa, mas ela precisa do açúcar, ela precisa, né, da coca ali para sentir um prazer. Então isso vai ser muito difícil a gente conseguir ajudar uma mulher que está nesse ponto, sem ela entender entender o que está fazendo ela não ter foco. Só que eu sozinha não consigo. Dependendo do caso, a gente vai precisar trabalhar em conjunto, ela vai precisar fazer uma terapia, é mais complexo. Só a alimentação ali pode até dar resultado durante uns 15 dias, que é o tempo que as pessoas ficam motivadas, né? Depois ela começa a fracassar, infelizmente. Então, ter esse olhar mesmo que eu falo que é um olhar integrativo, mas antes de tudo é um olhar empático. É, empático. Porque muitas vezes a gente vê profissionais preocupados em vender o pacote de emagrecimento. Eu falo porque eu já passei por isso. De comprar um pacote de emagrecimento, que a motivação durou 15 dias, Isso. e às vezes o profissional ele nem procurou saber como eu realmente estava me sentindo e se eu estava pronta naquele momento para enfrentar aquele processo de emagrecimento. Porque às vezes o sobrepeso, ele vem de uma insatisfação emocional, ele vem de uma repetição de padrão. Nós somos muito Exatamente. fiéis à nossa ancestralidade. A gente tende a repetir todos os padrões que, no caso das mulheres, que as mulheres vieram
repetindo há anos e séculos e encarnações na nossa família. A gente tende a repetir e quando a gente resolve não repetir, a gente se sente culpado por não repetir. A gente sente que está traindo. Então, quando a gente encontra um profissional que lida com o emagrecimento, que é a questão estética, acredito que depois do sorriso, mas a questão estética mais apelativa que nós temos hoje em dia, que é muito cobrada por existir um padrão de corpo perfeito, por a mídia pregar isso, né? A indústria prega isso, que existe um padrão de beleza. E a gente tem que ir quebrando isso também. Mas eu acho que o emagrecimento, ele é muito cobrado e pouco entendido. Exato. Tem pouca empatia. É o que você falou. O mercado, ele tá voltado para vender. Vender, 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 manda lead, você traz para você agenda avaliação e vende, independente do que a pessoa tá sentindo ou não. Mas às vezes acaba da gente vender, às vezes a pessoa tá num dia bom ali na avaliação e a gente não percebe que ela não tá apta para o tratamento. E aí, no meio do tratamento, ela começa a apresentar sintomas. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar, mas eu vou orientar ela da melhor forma possível. E geralmente, Bruna, você falou do padrão do corpo. Geralmente as mulheres têm um padrão irreal. Eu já atendi mulheres que tinham um resultado lindo, excelente, mas ela não via. Porque ela estava buscando uma perfeição. E aí eu falo para elas, eu falo, olha, você tem a opção da agora para frente, você pode entrar num processo cirúrgico. Talvez vai te ajudar, mas eu acho que você não está enxergando como você tá bonita. Mas é porque as mulheres se prendem à comparação. Muita comparação, muita. Elas estão totalmente presas à comparação, a padrões de comparação. Aquilo da grama do vizinho sempre tá mais verde, né? Da galinha do vizinho sempre ser mais gorda. Mas é porque eu acredito que as redes sociais têm, hoje em dia, né? Muito fácil a gente ver a vida do outro, seguir. Mas a gente tem que lembrar que o outro posta na rede social aquilo que funciona para ele, o bonito. Ele não vai postar o dia que ele não tá bem. Eu não vou postar a minha pochetinha na rede social. Eu vou postar uma foto que me favoreça, que eu esteja bonita. E as pessoas se comparam muito. E depois, quando se olham no espelho, vem essa insatisfação cada vez maior. É. O que falta no profissional e nas pessoas, no profissional que tá ali sendo referência. Ô, Bruna, é complicado, a gente tem que tomar muito cuidado. Vou ser bem sincera, a minha clínica, a minha comunicação tá passando por uma reestruturação muito grande, né? Porque eu tenho que passar as minhas vitórias, eu tenho que motivar, né? Porque apesar de todo o caos, né? Eu sempre me mantive ali firme de uma escolha e decisão de querer melhorar. Eu tenho que mostrar as vitórias, mas eu também tenho que mostrar o outro lado. Eu tenho que mostrar que tá dando certo agora, mas ontem não deu, né? Só que eu percebo que as pessoas criticam até essa forma de trabalhar, né? Eu já fui muito criticada por algumas amigas, algumas pessoas. Ela falava, mas você não pode ficar falando isso no seu Instagram é comercial. É comercial, mas eu não sei fazer de outro jeito. É o que as pessoas vendem, é um padrão de posicionamento. Mas o É o branding. posicionamento ideal, ele foi feito por alguém que não é você. O Exato. seu posicionamento ideal, quem conhece é você, porque ele é baseado na sua verdade, na sua vivência, na sua história. E o que você falou da maternidade, para mim, é muito real. O nicho da maternidade, eu percebo que ele tem mais adoecido do que ajudado as Com mulheres. certeza. Pra mim tinha que ser banido. Ele tem mais adoecido, porque a gente vê uma mãe que, por exemplo, eu tenho 3 filhos, a gente vê uma mãe de 3 filhos que deu conta de fazer acontecer e tá linda, maravilhosa, a gente se sente mal. A gente se sente mal, mas a gente não vê o bastidor. Então eu acho que falta esse apoio de verdade, não um apoio disfarçado de motivação, que é muito fajuto. É. Essa motivação fajuta aí das redes sociais tem adoecido cada vez mais as pessoas. Por exemplo, antes a gente ouvia falar muito, a mulher ela tinha que sair, tinha que trabalhar, tinha que ter a energia mais masculina. Então, tanto que até harmonização facial. O que começou a acontecer? Eh, Coloca malar nas mulheres, deixa as mulheres com o rosto quadrado, com o rosto mais É masculino. verdade, teve certo. Aí agora, o que está acontecendo? É o inverso. O que é bonito agora? Mulher com o rosto mais arredondado, que é mais feminino. Tá na moda ser mulher troféu.
A mulher troféu é aquela que não precisa trabalhar, a esposa troféu fica o dia inteiro de roupa de ginástica porque ela pode não É. precisar trocar a roupa de ginástica para trabalhar. Então, a sociedade mesmo, ela adoece as pessoas. Porque aí a mulher que não consegue ser a mulher troféu agora? E a mulher que não quer? Simplesmente não querer, Exato. querer continuar trabalhando, cuidando da vida. Eu vou estar errada? Hoje, a gente está fazendo gravação, tô deixando, minhas filhas estão em casa, mas eu escolhi estar aqui. Eu quero fazer isso. Eu não Exato. quero ficar só. Eu amo minhas filhas, eu amo a minha casa, mas eu não quero só isso. E a sociedade agora, como a sociedade adoeceu por falta de mulher, por falta de mãe, os filhos ficaram órfãos muito tempo. Agora a sociedade está querendo inverter. E aí o que ela está fazendo? Adoecendo a nossa cabeça, que precisa trabalhar, que precisa estar fora de casa e que às vezes quer trabalhar, Nossa. quer ter independência financeira, que a independência financeira também vem ligada à independência emocional, muitas vezes. Está bem ali, ó, andando juntinho as duas. Então, a sociedade tem nos adoecido desse jeito. E como que você enxerga, Laís, essa mãe que tem essa relação totalmente deturpada com o próprio corpo depois da maternidade? Falta de clareza. Eu acho que a clareza, pra mim, você viu que eu repito muito, porque na minha vida, no meu caso, e o que eu vejo das minhas clientes, que muitas delas não têm falta de clareza, elas estão realmente andando, sendo direcionada por nicho do Instagram. Não, agora a moda é trabalhar fora. Putz, mas pra mim não dá pra trabalhar fora. Não, mas eu tenho que trabalhar fora. Não, agora a moda é ficar em casa, ser feminina, é ficar pedindo dinheiro pro marido, é isso, né? Não, aí elas ficam perdidas. Aí, por exemplo, tem algumas que querem trabalhar, mas Deus me livre se elas falarem que querem trabalhar. Imagina, é um crime querer trabalhar e ficam em casa forçadas. Entende? E aí fica em casa forçada, por amor aos filhos, claro, mas elas gostam de trabalhar e não é só pelo dinheiro, porque tem mulher que não precisa de trabalhar para dar comida pro filho. Tem mulher que gosta de trabalhar, como é o meu caso. Só que por muito tempo, para mim e muitas clientes que eu vejo, eu achava que eu tinha que ficar em casa para ser uma boa mãe. Quanto mais eu ficava em casa, mais eu adoecia mentalmente, porque eu estava criando uma pessoa que não era eu. E quanto mais eu adoecia, mais eu fazia mal pro meu filho. Porque os nossos filhos merecem uma mãe feliz. Então, por que que a mulher fica confusa com o corpo? Por que que ela engorda? Muita gente critica a mulher que vai engordando e fica lá. Lembra que eles falam muito com camisa de vereador? Eu compreendo essa mulher que fica em casa de short e camisa de vereador, porque é extremamente exaustivo. Então, o que que acontece? Ela tá perdida, ela não tem clareza do momento que ela tá seguindo a manada. Não, agora eu tenho que ficar em casa, eu vou ficar em casa. Então, ela engorda, ela descontrola, porque ela tá extremamente infeliz, ela tá sentindo falta de sair de trabalhar, porque você concorda que o trabalho de casa não tem fim Nunca acaba. e nem reconhecimento. Então, aí ela entra numa frustração, ela não consegue se organizar, porque por ela estar em casa, ela acha que ela tem obrigação de deixar sempre tudo muito perfeito, ela não se valoriza, né, onde deveria se valorizar muito. Então ia entrar essa falta de clareza. Aí a mulher que está trabalhando muito, né, algumas porque precisam realmente, é o que a gente estava falando, e algumas porque gosta, né? E aí também elas começam a entrar numa linha confusa, não consegue se organizar, não consegue fazer uma comida, não consegue cozinhar, também engorda porque trabalha pensando que está errado, não tem clareza do momento que está, não tem autoconhecimento. Eu trabalho porque eu gosto. Então, o meu momento é esse, é trabalhar fora que eu vou escolher, então eu vou me organizar para dar certo desse jeito. Não, eu vou ficar em casa, eu quero ficar em casa, eu preciso ficar em casa, então eu vou me organizar para ser feliz dentro dessa minha realidade. Tem um livro muito interessante, eu não sei se você já leu, ele chama Comece pelo Porquê. Ele é um livro do Simon Sinek. E esse livro, ele é fantástico porque, basicamente, ele ensina a gente a conhecer qual é o nosso propósito. Porque se a gente não conhece o nosso porquê, a gente segue o porquê de outra pessoa. É, exato. A gente vai seguir o porquê de outras pessoas. E quando a gente deixa de viver a nossa vida para viver a vida de outra pessoa, aí a gente já perdeu completamente o nosso rumo, né? E aí se perde cada vez mais. E vai se perder cada vez Engorda mais. cada vez mais, ou emagrece cada vez mais. Então é bem isso mesmo, é começar pelo seu porquê. É isso. O porquê eu quero, porquê eu faço, porquê eu quero emagrecer ou porquê eu engordei, é saber o seu porquê. E baseado nisso, né, nessa analogia que a gente está fazendo, qual que é uma dica que você dá para quem quer começar esse processo de emagrecimento, um emagrecimento saudável, mas sem cair nessa armadilha de perfeição? Bru,
Aí também se divide em dois nichos, dois formatos diferentes, né? Primeiro, realmente, ela tem que ter clareza do porquê ela quer. O que eu quero? Como eu estou me sentindo acima do peso? Estamos falando de acima do peso, mas tem muito caso de abaixo do peso também. Estou acima do peso, faz uma lista, vê tudo que a pessoa está sentindo ali. O que você sente estando nesse peso? Tá. A partir daí, tá desconfortável, né? Tá desconfortável, beleza. Então, daqui pra frente, você tá disposta a assumir outro desconforto pra lá na frente ficar bom? Se você tentar, você vai ter a chance de ficar bem. Se você não tentar, você vai ficar pra sempre aqui no ruim. Então, você vai passar ruim um pouquinho ali, porque mudança de comportamento é difícil, né? E vai ficar bom depois. Então, ela tem que entender o porquê. Depois do porquê, procurar ajuda de um profissional, né? De um profissional qualificado para administrar isso com ela, para ensinar ela, para apresentar os alimentos para ela, para mostrar para ela, não se apegar em uma verdade absoluta, tentar aprender o máximo sobre os alimentos para ela poder ter liberdade e entender, né? E depois é se disciplinar, se ela estiver apta para isso, se disciplinar, fazer uma atividade física, ao máximo possível, comer saudável. Não adianta ter achar que ela vai começar e vai dar tudo certo sempre, que ela vai direto. Eu acho que quando a pessoa se cobra demais, ela tende a fracassar mais, né? Não é se cobrar demais, é fazer e pronto. Hoje não deu, tudo bem. Amanhã eu vou fazer. As pessoas, elas erram hoje, elas já abandonam por causa dessa falsa motivação. Que se ela errou hoje, ela acha que ela não vai conseguir mais. Tudo bem, você errou hoje, amanhã você continua. Eu sempre digo que é fazer o seu melhor dentro da sua realidade Exato. hoje. É isso. É você procurar fazer o seu melhor. Por exemplo, se um exemplo de dieta, se você tem que fazer um macarrão porque não deu tempo de fazer Exato. outra coisa, escolha a melhor opção do macarrão que você vai conseguir fazer e fique feliz de ter conseguido fazer. Exato. Se tiver alguma coisinha ali, complementa. E no dia seguinte, ó, Um ovinho um mexido, ovinho, um tomatinho. não é? Eu falo para minhas clientes, não deixa faltar ovo, tomate e pepino, que você cozinha o ovo, faz um mexidão, faz tudo lá e pronto, fez uma boa refeição. Mas, a parte você citou, por exemplo, o exemplo da Coca-Cola. Uma pessoa não toma 2 litros de Coca-Cola por dia porque ela gosta muito da Coca-Cola. É uma dependência emocional, né. E como que a pessoa consegue lidar, além de ter ajuda profissional, claro, né, por exemplo, fazer uma terapia, Tá. como que ela vai lidar com essa alimentação emocional no processo de emagrecimento dele? Porque a gente ouve falar que, fome é psicológica, às vezes é. É. Às vezes a gente não fisicamente, o nosso corpo não necessita daquele alimento na hora, mas o nosso emocional precisa dele. Como que a gente lida com isso nesse processo de emagrecimento? É difícil. É difícil, Bru. E eu não tenho uma resposta só. O que eu posso falar é tanto de estudo quanto de experiência própria. Eu já tive dependência emocional com o café com açúcar, né? O café de manhã com açúcar, ele me abraçava. E aí eu passei a observar e passei a entender, como eu nunca tinha entendido antes, a tal da fome emocional. Eu nunca tinha passado por isso. Eu acho que a gente tem que ter muita vontade de aprender e de se autoconhecer. Eu acho que o autoconhecimento no processo do emagrecimento é, como em qualquer área da nossa vida, ele é o principal. É observar que aquilo tá te fazendo mal e tá demais. Porque, Bruna, tem muita gente que não quer observar, elas só querem a receita mágica mesmo. A gente terceiriza a E aí responsabilidade elas da nossa vida, exato, e né, elas para outra pessoa. vão comprando pacote, pacote, Por pacote, exemplo, eu desafio. vou lá na Laís, falo: "Laís, eu quero fazer um tratamento, quero que você me emagreça", mas eu quero emagrecer. Exato. Eu estou disposta a me conhecer, primeiro saber o que foi que me engordou. Às vezes tem pessoas que engordam por problemas de saúde, problemas fisiológicos, que também estão relacionados a problemas emocionais, né. A gente entende que o nosso emocional, ele somatiza muitas doenças, mas a gente precisa dar esse passo, né, Laís, de querer, do se conhecer, É. porque se conhecer muitas vezes não é confortável. Ninguém quer se enfrentar, Bruna. Ninguém quer se enfrentar. Eu acho que respondendo a pergunta da fome emocional, como fazer para curar sozinha, é querer muito se entender. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É se entender. Peraí, o que está acontecendo? Mas, infelizmente, a minoria faz isso. Eu falo muito até relacionado à espiritualidade, a saber lidar com a nossa sombra, porque ninguém é feito só de luz. Não, Ninguém é o alecrim dourado que não. nasceu no campo sem ser semeado. Mas tem muita gente ensinando pessoas a querer ser. Tem muita gente se comparando com pessoas que não, ela não vai ser. E aí que estão as ciladas, né?
Eu vejo pessoas, o pessoal que vende mentoria, esse pessoal que vende essa motivação fajuta, às vezes a pessoa nem tem aquilo. As pessoas se endividam, vendem no Instagram É, um status que elas não têm na vida real. E você vai lá, você tá tão dependente emocionalmente que você vai lá e compra. exato. Eu acho que as pessoas estão. O que precisa mesmo é de autoconhecimento e começar a entender, né, Bruna? Porque eu acho que também as pessoas, é igual você falou, elas querem muita coisa fácil. Elas não querem uma orientação. Elas querem alguém que resolva o problema. Porque tem muito. Já tive muitas clientes de eu estar explicando para elas. Por exemplo, ela está engordando, ela está me contando uma certa situação que ela não está conseguindo parar de comer tal coisa. Bruna, eu tô falando com ela, fique nítido no rosto que ela não tá me ouvindo, ela tá renegando tudo que eu tô falando. Ela não ouve. Ela não ouve. O que que eu faço hoje? Faço meu papel. Porque as pessoas, elas têm dificuldade de se enfrentar. E eu não julgo. Eu não julgo. Porque eu sei que tem coisas além, só que nem todo mundo tá preparado para o emagrecimento emocional. E é muito difícil, porque mesmo que a gente consegue essa autoaceitação, a cobrança que nós temos depois por sermos nós mesmos é muito grande. Por exemplo, se eu saio da curva, se eu tenho um comportamento fora da curva, eu sou muito julgado por isso. Se eu falo o Exato. que eu penso, eu sou julgada por isso. Se eu não Exato. concordo com tudo que todo mundo fala. Exatamente. Eu geralmente eu tenho essa característica de, na maioria das vezes, discordar da maioria das pessoas. Eu já me cobrei muito por isso. Já muitas vezes já pensei que o problema fosse eu. E hoje eu vejo que não existe problema em ser eu mesma. É claro que a gente não vai sair por aí eh, distribuindo grosseria, malcriação. Sim. Ser autêntico não é tratar mal as Não. outras pessoas. E nem se achar a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. É. Ser autêntico carrega um peso muito grande atrás da autenticidade, mas ela também tem que ser acompanhada de ética, de coerência e sempre de verdade, né? E empatia. A coerência, ela precisa vir, porque não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Sim. E isso é ser coerente. Então, para quem está ouvindo a gente, ouvindo no Spotify ou que está assistindo a gente no YouTube, precisa prestar atenção nessas informações que a gente recebe de rede social. Porque, observa, você gostou muito, tem uma pessoa, tá vendendo uma mentoria, te prometendo ficar milionário. Observa a vida, o contexto dessa pessoa, vê se aquilo que ela está fazendo é coerente com aquilo que ela vive, observa se aquela realidade se encaixa na sua realidade. É isso. Tem uma pessoa que vai te prometer emagrecer, sei lá, 9 quilos em um mês. Você tem que ver se isso cabe na sua realidade. Se você está disposto a enfrentar e a pagar o preço desses 9 quilos que você vai perder em um mês. Se você está pronto para passar pelo processo de privação alimentar, se você vai conseguir matar a sua fome emocional de outro jeito Se que não você vai seja com a Exato. comida. Você vai estar disposto a reaprender, porque é reaprender. E é o que eu falo, Bru, é o eu estou reestruturando a clínica por causa disso. Eu estou vendo que o formato antigo, para mim, hoje, ele já começa a perder um pouco a clareza. É possível emagrecer até 15 quilos em 2 meses, mas eu tô vendo que eu não consigo mais ficar pressionando aquela pessoa. Então eu não consigo mais. É possível. É possível. Eu emagreci mais de 1 tonelada. Deu certo. Só que isso há quase 10 anos atrás, 8 anos atrás. Hoje as pessoas estão com uma dificuldade maior mentalmente. Tá todo mundo cansado, perdido, confuso. Então tá mais difícil ensinar elas a se reestruturar. Então, por isso que hoje eu mudei o formato, né? Então, eu vendo o emagrecimento hoje, o emagrecimento emocional, a longo prazo. Eu falo para ela, tem jeito de ser assim, mas você pode ser assim também. E ali ela tem que estar disposta a se conhecer, a quebrar as barreiras, a quebrar a ancestralidade, a quebrar alguns problemas, né? Porque se a gente for estudar, cada parte do nosso corpo tem a ver com uma parte emocional. O quadril largo tem a ver com X coisas. Só que, Bruna, também é muito importante o profissional entender que nem todo mundo quer saber disso. E aí ele não tem direito de comprar um tratamento. Ele tem direito. E eu vou respeitar ele. Eu vou vender, eu vou conversar, eu vou mostrar, eu vou direcionar. E eu também não posso pressionar ele a se conhecer. Eu não posso ficar pressionando a mulher a resolver a vida dela em 2 meses. É uma Entende? questão de escolha, né? É E é isso. uma escolha muito pessoal.
É muito pessoal. E, infelizmente, a gente está terminando o nosso Ah, episódio. Mas antes da gente terminar, eu gostaria de te pedir para você deixar, não um recado, mas um conselho para essa mulher que está enfrentando problemas com o peso, que está insatisfeita com a própria imagem e que ela busca um processo ou de emagrecimento, ou, no caso você falou, tem mulheres que estão subnutridas, que querem engordar. Deixar um recado para essa mulher de como ela deve começar. Qual é o primeiro passo, Laís Fericin? Bruno, o primeiro passo é olhar para você com amor, com carinho, mas muito carinho. Olha para sua história, olha para suas dores, olha para suas feridas, né? Olha para quem você precisa perdoar, porque a falta de perdão te bloqueia, né? Perdoa, se perdoa. Muitas mulheres andam com falta de próprio perdão. Olha para você, se perdoa, perdoa outras pessoas, trabalha isso dentro de você. Depois você vai entender em que momento da vida você tá? Depois você vai entender o porquê você quer mudar. A partir daí, você vai traçar uma meta, né? Depois que você traçar essa meta, estiver preparada para isso mentalmente e emocionalmente, aí é hora de você mudar, que aí você vai conseguir natural. Quando você estiver bem com você mesmo, você vai conseguir de certa forma. Você vai ver, eu falo, Bruno, que quando a pessoa tá bem, ela mesma sozinha vai procurar se melhorar. Muita gente não precisa nem de ajuda profissional, né? Mas o meu principal recado, meu principal conselho é se amar. Eu acho que se amar, se cuidar e se olhar com amor e carinho. E pelo amor de Deus, gente, não se comparem. Seja com rede social, seja com a pessoa que você comprou o emagrecimento, seja com a pessoa que você está treinando. Entenda o teu momento e faça o melhor que você puder dentro do teu momento. E é assim que a gente termina esse episódio de hoje. Então, se você está pensando em emagrecer, a chave do primeiro passo que você tem que dar é o autoconhecimento. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Está pensando em emagrecer? Na descrição tem o perfil do Instagram da Laís Pericim, para você já saber por onde começar. E eu te espero no Boca a Boca da semana que vem. Um beijo e até a próxima!